Olá, amigo, visitante, membro do nosso canal Redemptoris Mater. Seja muito bem-vindo. É com muita alegria que o recebemos aqui. Ficamos muito contentes de estarmos juntos com todos. Esse espaço foi criado para partilhar conteúdos que possam nos inspirar mais na fé, nos edificar e para a nossa formação e aprofundamento. Se você se sentir tocado pelos conteúdos que nós compartilhamos aqui, pedimos que não se esqueçam de se inscrever no canal e acionar o sininho para não perderem nenhuma novidade. Se houver pessoas que acreditam que também gostariam desses conteúdos, não deixe de compartilhar com elas. É o nosso convite. Que a Mãe do Redentor interceda por nós. Deus abençoe muito você e sua família. Encerramos o vídeo anterior nos perguntando qual deve ser a nossa resposta ao fato de termos sido criados, capturados e resgatados pelo amor de Deus. Será que estamos entre os que refletem um pouquinho todo dia sobre o que Jesus Cristo fez por nós? Ou será que estamos entre os que passam pelo crucifixo sem lembrar nem agradecer pelo que ele fez? A missão redentora de Jesus foi pessoal, atingindo cada pessoa humana individualmente. E ela continua através de cada pessoa. O resgate é algo que eu pessoalmente recebi e que sou chamado a difundir na minha vida diária. Então, a minha resposta precisa incluir a adoração, a ação de graças e a entrega, com uma resposta pessoal ao que Deus fez por nós em Jesus. Conforme afirmou o famoso escritor C.S. Lewis, essa resposta deveria nos transformar em agentes ativos de sabotagem. Sabotagem do mal. Nossas armas são o amor, a verdade, a beleza, a bondade e a justiça. São as nossas armas para continuar o trabalho de recriação de tudo por Deus. Embora a nova criação só seja completamente realizada na segunda vinda de Jesus, isso não significa que não há trabalho para você e eu fazermos agora. Devemos nos esforçar ao máximo para que tudo que tocamos e encontramos em volta esteja em conformidade com o plano original do Pai. Deus já fez a sua parte, não por nosso mérito, mas gratuitamente. É esse amor enorme e gratuito que deve nos mover à resposta. Ele nos salvou de um futuro terrível e nos tornou livres para um dia partilhar da sua eterna e abundante vida, onde não haverá dor, nem lágrimas, nem morte. Jesus é a luz do mundo, que a escuridão não pode vencer. Porque, como já respondemos no vídeo anterior, o amor faz coisas assim. E porque nós somos importantes para Deus, conquanto isso possa parecer incompreensível para nós. Foi oferecida a nós uma vida nova e uma nova esperança. A nossa resposta é importante e não deve ser automática. Agrada a Deus ouvir o nosso agradecimento e a nossa submissão à sua vontade, que é perfeita. E a nossa entrega para nos tornarmos instrumentos que o ajudem a construir o seu reino. Devemos dar essa resposta a cada dia. Toda a nossa vida cristã precisa ser uma resposta ao que Deus já fez por nós. Quando Ele deu o primeiro passo, como sempre dá. Mas é tão comum que fiquemos calados. No final de um jogo de futebol em que o nosso time ganha, normalmente expressamos até com gritos de alegria o que sentimos por essa vitória. Quando nós manifestamos da mesma forma o nosso reconhecimento à obra muito maior de Jesus Cristo por nós, salvando-nos e nos dando nova vida? Adorar é honrar, reverenciar, ter devoção.
Pela justiça, damos a cada um o que lhe é devido. Ninguém merece a honra, a reverência, a glória que Deus merece. A nossa cultura, principalmente a ocidental, está cheia de idolatrias. São adorados ídolos dos esportes, da música, políticos, o dinheiro, o status, o prestígio, o sexo ou qualquer forma de prazer. No passado, eram adoradas estátuas também como uma forma de idolatria. Alguma coisa é mais importante para mim ou para você do que Deus? Alguma coisa absorve o nosso coração e a nossa imaginação mais do que Ele? Procuramos em alguma coisa aquilo que só Deus pode nos dar? Se algo se torna mais fundamental do que Deus para a nossa felicidade, para o nosso sentido da vida e a nossa identidade, então esse algo é um ídolo. A primeira coisa que somos chamados a fazer, em resposta a tudo que Deus fez por nós em Jesus, é adorá-lo e colocá-lo no primeiro lugar, sabendo que isso é fundamental para a nossa felicidade. Adoramos a Deus pelo que Ele é, pela sua grandeza e esplendor, sua majestade, sua bondade e beleza, acima de qualquer coisa que se possa conhecer. A segunda parte da nossa resposta pessoal é que agradeçamos pelo que Deus fez. Nós costumamos pedir muito mais do que agradecer, não é verdade? Deus sabe do que precisamos, antes mesmo que o peçamos. Se temos dificuldade para agradecer com as palavras, podemos rezar com os salmos. Aí estão os salmos 34, 100, 103, 130, 145, 150, cheios de gratidão e louvor. Também podemos agradecer com outras partes da Escritura. Por exemplo, o capítulo 15, versículos 1 a 21 do livro do Êxodo, que descreve a cena dos israelitas vendo a armada egípcia afogar-se nas águas do Mar Vermelho. Rezemos olhando para essa passagem, não como a história de um povo resgatado de um ditador estrangeiro, lá no passado, mas como nossa história e nosso resgate. Podemos abrir a Bíblia e abrir também o nosso coração e deixar que ela nos guie no louvor e na ação de graças. Será a resposta de Deus que vamos ouvir nas suas palavras, em resposta ao nosso grito para Ele, cheio de gratidão por tudo que Ele fez por nós. O terceiro passo da nossa resposta é nos rendermos, nos submetermos, nos entregarmos. A maioria das pessoas não gosta da ideia de entregar o controle da sua vida. Render-se, contudo, é confiar. Uma fé confiante naquele que fez tudo por nós. O Deus que disse, tenho sede, também tinha sede de nossa fé nele. Em uma ocasião, ele perguntou aos discípulos, como narra o Evangelho de Lucas, quando o Filho do Homem voltar, haverá ainda fé sobre a terra? Em outras palavras, nós tomamos o seu sacrifício e o seu resgate por garantido, como se não precisássemos responder, fazer algo de nossa parte? Respondemos com a fé? A fé não é irracional, não é contraditória à razão ou à ciência. Não é cega e também não é um mero conhecimento intelectual. Deus nos deu uma razão, por um motivo muito concreto, e é isso que a Igreja sempre ensinou. Ela nunca pede que nós creiamos na ausência de qualquer evidência, o que seria apenas fantasia. A fé é um modo de conhecer e um modo de ver, e ter fé não é ser servo. Sem o poder do Espírito Santo vivo dentro de nós, somos incapazes de ver a realidade como ela realmente é. Com relação à razão e à ciência, o Papa João Paulo II escreveu uma encíclica, Fides e Ratio, Fé e Razão.
descrevendo-as como dois modos de procurar a mesma coisa, a verdade. A verdade não é uma teoria, a verdade é uma pessoa. Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", em João 14, versículo 6. Fé e ciência são complementares para entender a realidade e chegar ao conhecimento. A fé sem a razão pode ser só superstição ou fantasia, o que é muito perigoso. Mas não tão perigoso como a razão sem a fé, que conduz ao niilismo e ao relativismo. E, finalmente, a fé não é apenas um conhecimento intelectual de que existe um Deus. É o que nos lembra Tiago na sua carta, no capítulo 2, versículo 19, dizendo que até os demônios acreditam. Relações requerem mais do que um mero assentimento intelectual à existência da outra pessoa. Já se tem dado o exemplo de que ter fé é inclinar-se tanto na direção de Deus que, se ele não estivesse ali, se viria a cair. A fé é uma conexão pessoal de todo o coração a Deus, que envolve a vida inteira. Eu não dou apenas parte da minha vida a Deus, mas luto para dá-la inteira nessa rendição a Jesus. A fé também é um dom que me permite ver mais do que apenas os dados históricos sobre Jesus. Ela me leva a entender que Jesus é Deus e que entregou sua vida por mim. Como eu poderia não ter uma resposta de todo o coração a isso? Façamos essa pergunta agora para nós. Qual é a resposta razoável e lógica e inteligente a um Deus tão grande que fez um universo de 46 bilhões de anos-luz de extensão e cujo amor é muito maior ainda? Para além da magnitude da sua criação, um Deus que amou tão profundamente que se humilhou tornando-se pessoa humana, como que se disfarçando para batalhar contra Satanás e o mal. Que amarrou o forte que dominava a humanidade, que derrotou os poderes do pecado e da morte e rendeu a sua vida, ressuscitando dos mortos, e está preparando agora um lugar para você e para mim, e voltará para instaurar um novo céu e uma nova terra. Que resposta dar a esse Deus? Não será dar-lhe tudo? Essa resposta, de fato, é uma luta constante para cada um de nós. Eu preciso me submeter diariamente a Deus, convertendo meu intelecto e minha vontade. É mais fácil render a minha inteligência, compreendendo a verdade sobre Ele. Porém, é muito mais difícil render a minha vontade a Deus. É um combate diário. São Paulo nos encorajou na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1, a oferecer os nossos corpos como um sacrifício vivo. Sabemos que os animais levados ao sacrifício eram mortos, porque se estivessem vivos, se arrastariam para fora do altar. É mais ou menos o que fazemos. E por isso peçamos: Senhor, ajuda-me a te dar tudo novamente. Um modelo de fé é Maria. Você já meditou sobre o que levou a Virgem Santíssima a dizer sim ao arcanjo Gabriel? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim de acordo com a sua palavra? Significa que ela disse: eu sou totalmente tua, meu Deus. Faz o que tu quiseres. Não pensemos que, porque ela foi preservada do pecado original, foi fácil dizer o sim. Eva também foi concebida sem pecado e não foi fácil para ela, tanto que caiu. A Igreja sempre viu Maria como a nova Eva. Ambas concebidas imaculadas, criadas sem pecado, ambas desposadas por um homem. Maria visitada pelo anjo e Eva visitada por Satanás, que também era um anjo. O resultado desta última visita foi a desobediência de Eva e a seguir a de Adão e a morte para a humanidade. Mas Maria foi obediente e isso resultou na vida para a humanidade. Maria foi capaz de se submeter a Deus
porque conhecia a sua palavra. Sabia que Deus era fiel à aliança que tinha feito. Imediatamente depois daquele momento em que Adão e Eva desobedeceram e atraíram o pecado e a morte, Deus prometeu a eles que colocaria inimizade entre a mulher e sua descendência e a serpente e sua descendência. Prometeu que o pecado e a morte e a própria serpente não teriam a última palavra. Maria estava familiarizada com todas as histórias do Antigo Testamento, com as promessas de Deus e as suas interações com seu povo. E porque viu a fidelidade, o amor e a misericórdia de Deus, quando Gabriel veio, foi capaz de se submeter. Peçamos a Maria que nos ajude a conhecer o seu Filho Jesus mais claramente, a crer na fidelidade de Deus Pai, porque Ele é um bom Pai, que nos ama além de toda inteligência e de toda explicação. E o seu Filho é o sumo sacerdote misericordioso e fiel, que nos chama de irmãos e irmãs, e que mesmo agora está intercedendo por nós diante de Deus Pai. Obrigada por ter acompanhado essa postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.